Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. O iniciozinho aí, vamos, por enquanto, ler esses dois versos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém, queridos? Jesus merece o melhor. Ele não só merece, mas Ele nos dá o melhor e espera o melhor de nós, com certeza, irmãos. Um cantor famoso foi convidado para cantar numa festividade de uma cidade, e era um evento social, né, beneficente. Então, e ele aceitou o convite para estar lá naquela festividade. E quando ele chegou, o dirigente disse assim: ô fulano, assim, como é uma caridade, né? A gente não está pagando nada a você, e você veio com satisfação. Ó, não precisa, assim, se esforçar muito, não. Canta uma música ou duas aí e tal, e tranquilo, a gente fica satisfeito. Não precisa se esforçar muito, não. E aí, conta a história, né, que ele chegou e disse assim: meu amigo, eu não me contento em fazer o melhor que eu posso. E é para Deus, eu faço o melhor, e eu vou dar o melhor de mim. Uma lição, né? Para este diretor de programa e para nós. E eu vejo que esta é a lição dos magos. A mensagem maior que eles deixam para nós é fazer o melhor, dar o melhor, oferecer o melhor. Não sabemos quantos eram, as histórias colocam 3, a tradição coloca nomes neles, a Bíblia não fala sobre isso, apenas diz que eles vieram do Oriente para visitar Jesus, para adorar a Jesus. Quando eles chegam, Jesus não estava mais na estrebaria. Jesus já estava numa casa em Belém, e eles foram orientados por uma estrela, como você conhece a história. Eu quero tirar algumas lições aqui dessa visita, dessa adoração dos magos, baseado nesse tema: Jesus merece o melhor. E, em primeiro lugar, eu destaco que Jesus merece o melhor, e nós oferecemos o melhor para Jesus quando o nosso interesse maior está direcionado para as coisas de Deus, coisas espirituais. De onde eu estou tirando isso? Versículo 1 e 2, veja lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Diz a história, não é, que os magos eram eruditos, eram homens sábios, e são chamados até de sábios, ou reis magos, né? Mas eram cultos, era de uma classe rara, privilegiada,
eram pessoas importantes. E eu, assim, gosto de pensar que essas pessoas importantes para a época, raras, de uma sabedoria rara, eles vêm e reconhecem que Jesus era o mais importante do que tudo e que todos. Era o rei dos judeus, era o Messias. Eles examinavam as Escrituras, queridos. Eles, vou repetir, eles examinavam as Escrituras, profecias. Eles estavam atentos aos acontecimentos que profetizavam, né, as profecias que falavam do nascimento de Jesus. Então eu vejo aqui uma preocupação e uma atenção muito grande em examinar as Escrituras e estarem atentos à chegada do Messias, à chegada do Salvador. Homens cultos, preparados, inteligentes, sábios. Às vezes, irmãos, há crentes que pensam que o preparo acadêmico é incompatível à fé, que a ciência não se harmonizam com a fé, estão de lados opostos. Nada disso. O estudioso sério, o cientista sério, vai ver e ter convicção que existe um Criador. Quando o universo é estudado, irmãos, com seriedade, quando o ser humano, a natureza, irmãos, o ser humano, o cérebro, é algo assim fantástico. Não pode ter surgido assim, irmão. Essa harmonia toda, esse controle todo do universo, não pode ser obra do acaso, queridos. A distância do Sol para a Terra é exata para que tenhamos vida. Se ele estivesse mais distante, nós morreríamos congelados. Se estivesse mais perto, nós morreríamos queimados. Há algo assim, o estudo mostra claramente o Criador. E os salmos, há vários salmos que você conhece, que falam de que o homem é inexcusável. Isto é, ele não tem desculpa de não crer num Criador, porque a natureza revela Deus. A glória de Deus, o Criador do universo. O DNA do Criador está na natureza, nos seres humanos, em todo o universo. Então, cultura se harmoniza com fé, claro que sim. Moisés era um homem muito culto, queridos. Moisés era um estadista. Ele foi educado no melhor preparo da época, no Egito. Paulo, esse apologeta da fé, era um homem preparadíssimo, conhecedor das ciências. E se tornou um homem de Deus. Nicodemos. Enfim, nós poderíamos citar várias pessoas que, inclusive na atualidade, cientistas, que adoram ao Deus verdadeiro, que reconhece que o Criador nos criou todo o universo, toda a natureza. Agora, tem professores ateus, tem cientistas ateus, a gente respeita isso, não é? E, infelizmente, muitos deles estão nas universidades, ensinando, e a gente se preocupa, claro, com os nossos jovens que vão para as universidades, ouvir esses
indivíduos que não têm fé em Deus, não é? Mas eu destaco aqui, irmãos, o interesse desses homens pelas coisas espirituais, a atenção voltada para o cumprimento de uma profecia. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Se você observar, a Bíblia vai sempre nos alertar e nos exortar sobre a razão da nossa vida. O que estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida e da nossa vida? Qual o propósito da nossa vida? Nós somos pressionados a viver em função dos objetivos materiais. É só você parar um pouquinho para pensar, né, na sua própria vida, na minha. Gente, será que as coisas da vida, as coisas passageiras, ocupam mais, têm mais importância, ocupam os primeiros lugares da minha vida? Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes ou miseráveis. Eu gosto muito, e você também, de Jó, porque quando ele perde tudo, irmãos, ele simplesmente reconhece que tudo pertence a Deus, nada era dele. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nasci sem nada, vou morrer, não vou levar nada, bendito seja o nome do Senhor. Mas às vezes nós não pensamos assim, irmãos. Nós ficamos enraizados, irmãos, as coisas desta vida. Não estou dizendo que você não vai, que eu não valorizo, que você não deve valorizar, nada disso, irmãos. Tudo isso tem valor, não é? Tem o seu valor, mas qual é a coisa mais importante da nossa vida, irmãos? Mateus 6, 21, Jesus diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará. Gente, só isso aqui já é para a gente pensar muito. Onde estiver o seu tesouro, seu coração vai estar lá. O que você mais valoriza, o que tem mais importância para você, o seu coração vai estar lá. Inevitavelmente. E o que é mais importante para nós, irmãos? O que mais valorizamos na vida, o que norteia a nossa existência, o que move a nossa vida, quais são os nossos alvos, nossos objetivos, nossos desafios, qual o propósito da nossa vida? Vivemos em função de quê? O que nos define na vida? Onde está o nosso maior interesse? Irmãos, é para a gente pensar, é para eu pensar, para você pensar, porque a vida passa rápido, e às vezes
Quando a gente faz um sepultamento, a gente tenta resumir a vida de uma pessoa, sintetizar quem foi aquela pessoa. E às vezes é difícil, irmãos. Às vezes a gente fica enrolado no culto fúnebre. E a gente não vai mentir. Como é que vai fazer? E aí tem um autor que fala assim: viva de tal maneira para que o celebrante não minta no dia do seu sepultamento. Qual a razão da minha vida? Segunda coisa que eu destaco aqui, em segundo lugar, irmãos, oferecemos o melhor para Jesus quando estamos prontos a nos sacrificar por Ele. Verso 1 ainda, parte B: eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Veja bem, eles foram, quer dizer, saíram do Oriente para Jerusalém, como diz o texto, para adorar a Jesus. Viagem longa, viagem difícil, viagem perigosa. Eles viajaram mais de 1000 quilômetros. Dependendo de onde eles saíram do Oriente, alguns acham até que podia ser 2000 quilômetros ou mais. E não foi de avião, não foi de carro. E vocês sabem muito bem como era a viagem da época, em cima de animais. Olha a viagem destes homens: montes, vales, desertos, meses, eu disse meses, viajando, tudo para fazer uma visita, para adorar a Jesus. Eu fico pensando nos religiosos da época, irmãos, principais sacerdotes, escribas, fariseus, que estavam a 8, no máximo 10 quilômetros da onde Jesus tinha nascido. E não houve nenhum interesse em visitar Jesus. Eles ficaram completamente indiferentes. Mas estes magos renunciam muita coisa. Eles estavam prontos a renunciar por Jesus. E a pergunta que eu me faço e passo para você é: o que eu sou capaz de renunciar por Jesus? O que você é capaz de renunciar por Jesus? Às vezes é melhor dizer: estou cansado, tenho outros compromissos, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo, eu faço isso, faço aquilo. Mas, por outro lado, às vezes, essas pessoas que dizem isso, estão prontas a se sacrificar por um time de futebol, para assistir uma partida do seu time em outro país. E você não sabe se vai ganhar ou perder, às vezes perde. Perde feio, às vezes. Não estou falando do Botafogo. Não. Pelo contrário, o Botafogo está de parabéns, esse ano foi de muitas vitórias. Mas, enfim, e a gente ouve histórias, né, irmãos, que as pessoas vendem carro para fazer essa viagem. Tem gente que larga o emprego, irmãos, para fazer essa viagem, para torcer para o seu time. Quantas pessoas estão sacrificando muitas coisas por causa de uma ideologia? E às vezes uma ideologia do inferno. Quantas pessoas estão sacrificando relacionamentos?
sacrificam, se sacrificam por um emprego, por um trabalho, e às vezes, por causa de um emprego, por causa de um trabalho, enfim, sacrificam a família, sacrificam o casamento, sacrificam coisas mais importantes. E a gente precisa pensar, irmãos, as pessoas se sacrificam por aquilo que valorizam, as pessoas se sacrificam por aquilo que amam. E aí nós precisamos questionar nosso amor por Jesus. Jesus perguntou a Pedro: você me ama, Pedro? Pedro, você me ama mais do que os outros? Pedro, você me ama? E se Jesus estivesse nos perguntando isso, irmãos, os magos nos ensinam que não há sacrifício que seja grande demais para buscar a Deus, para buscar a Jesus, para servir a Jesus. Temos prontidão para muitas coisas na vida, disposição. Vencemos obstáculos, desafios, ignoramos a dor e muitas coisas, por aquilo que amamos, gostamos, por aquilo que achamos importante, driblamos as dificuldades, vencemos, repito, os obstáculos, vencemos desconforto, vencemos distância, vencemos o frio, o calor, a chuva, o sol, vencemos a falta de tempo, vencemos o desânimo, vencemos crianças pequenas, que às vezes são empecilhos para muitas pessoas, vencemos cônjuge desanimado, vencemos dificuldade financeira, vencemos enfermidade. Estamos vencendo, irmãos, vencemos por aquilo que amamos, por aquilo que valorizamos. E aí eu volto à pergunta: o que você seria capaz de renunciar por Jesus? Sacrificar, abrir mão, abdicar por Jesus. Irmãos, por Jesus não há sacrifício que seja grande demais. Quando nós queremos adorar, servir, fazer a vontade dele. Último lugar, oferecemos o melhor para Jesus quando o adoramos de todo o coração. Vai ao verso 10 e 11, por favor. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Com o passar dos dias, José e Maria já estavam numa casa, como você sabe. Não era mais um bebezinho, e tanto que Herodes, procurando se informar, esse assassino sanguinário, déspota, que assassinou praticamente toda a sua família, todos allegados, todos que o ameaçavam, que poderiam ameaçar o seu trono, mandou matar todos. E ele então manda matar as crianças até 2 anos de idade, para alcançar o seu objetivo. Queridos, que tristeza, né? Os magos, orientados por uma estrela, chegam à casa onde Jesus estava. Porque o propósito deles era o quê? Adorar. Adorar. E há 3 coisas que eu destaco aqui, irmãos, nessa adoração que serve de exemplo para nós. Primeiro,
a adoração com intensa alegria. O verso 10 fala de grande e intenso júbilo. Grande e intenso júbilo. A alegria, irmãos, é uma das características dos salvos em Cristo. Alegria grande, intensa, permanente. Tanto que Paulo, lá em Filipenses 4, diz assim: alegrem-se de vez em quando no Senhor. Sempre. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Mesmo que a gente tenha motivo de tristeza. Mas a nossa alegria não está naquilo. Não está nas circunstâncias. Alegrem-se sempre no Senhor. Uma alegria permanente no Senhor. Em Gálatas 5:22, Paulo diz que a alegria faz parte do fruto do... Para pensar. A alegria é uma característica da minha vida. Eu sou uma pessoa alegre. Repito, mesmo que eu tenha, de vez em quando, motivos de tristeza, decepção, enfim. Mas uma característica da minha vida é a alegria. Então, irmãos, a base, a fonte da nossa alegria é o Senhor. Isso mostra que Natal, a alegria do Natal não depende da comida, do presente, da roupa. Porque nós somos massificados, nós somos bombardeados, há um rolo compressor que passa sobre nós, mostrando que Natal é consumismo. E isso não é verdade. Irmãos, claro que a gente gosta de uma boa comida, né? Puxa, aquele bacalhau. Como é que é o nome do bacalhau? Com batata, como é que é o nome? Zé do Pipo, tem outros aí. Gente, que difícil não gostar. Um peru, um tender, né? Gente, aquela farofa, enfim, todos nós gostamos. Pernil é pururuca, olha só que gostoso, irmão. Se você não gosta, pode me dar que eu como, tá? Tem gente que não gosta de carne de porco, tudo bem, mas aliás, tem uma irmã aí que faz um pernil que leva para Cristolândia, todo ano. Não quero te cobrar não, tá, irmã? Quero te cobrar não, mas se você fizer de novo, irmã, você sabe o que estou falando, né? Não tem problema não. E eu até, irmãos, aquele osso, sabe aquele osso? Eu levo para Sansão, não fico comendo osso. Pudim tem que ter, né, de leite condensado moça, entendeu? E é integral, não é light não, por favor. Irmãos, todos nós gostamos de uma comida boa. Irmão, nós gostamos da família reunida, com raras exceções, que a gente deixa de lado. Irmãos, como é gostoso você estar com a sua família, celebrando o Natal, celebrando a chegada do Salvador. Então, independe dos seus quitutes, das suas iguarias. É Jesus. A razão do Natal é Jesus. A razão da sua alegria é Jesus.
E aí a gente lembra logo do profeta Abacuque, né? Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja ruim, dando errado, nada dando certo, tudo está para baixo, ainda assim eu me alegrarei na comida, e no Deus da minha, irmão, Ele me faz andar altaneiramente, nas alturas. Irmãos, alegria, Ele me faz estar acima de tudo isso, dessas coisas, dessas circunstâncias. Ele me faz estar sobre as nuvens. Pode ter tempestade, mas Ele me faz andar. Olha só, queridos, e isso é alegria no Senhor, e isso é razão do Natal. Deve ser, ou deveria ser, a razão de todas as pessoas que celebram o Natal, mesmo estando em circunstâncias difíceis, mesmo você estando apertado financeiramente, mesmo você esteja vivenciando uma enfermidade na sua vida, ou alguém da sua família, mesmo que tenha um luto. Irmãos, nós precisamos ter essa visão das coisas espirituais, do culto a Deus, da vida de adoração a Deus. Mais uma vez, eu cito Jó. Ele, diante de tudo que enfrentou, de suas provações, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. A sua esposa não suportou muito. Você ainda mantém a sua integridade. Mulher, você não está raciocinando bem. Não chamou a esposa de louca, não. Você falou como uma louca. Em tudo, Jó glorificou a Deus, porque ele adorava o Senhor, sua vida de adoração a Deus. A alegria era no Senhor. Salmo 122, 1, você conhece: alegrei-me quando me disseram alegria. Nada deve tirar você da casa do Senhor. Tem gente que quando passa por um problema, uma dificuldade, não vou mais à igreja não. Não vou adorar mais a Deus não, com o povo. Estou enfrentando isso e aquilo. Você está aqui com alegria do Senhor. Você adora a Deus com essa alegria? Tem alguma coisa atrapalhando a sua adoração? Atrapalhando essa alegria no Senhor? Porque às vezes a gente fica, não é? Alguma coisa afeta a gente, né, irmãos? Nós somos afetados às vezes por alguma coisa e parece que a alegria vai sendo roubada do nosso coração. E aí a gente tem que respirar, tem que refletir, tem que focar o Senhor e nos alegrar no Senhor. A mente lembrando das coisas que me dão esperança. A alegria. Primeira característica da adoração dos magos. A outra característica, está aí no verso 11 ainda, parte B, é uma adoração com humildade. Prostrando-se, o adoraram. Esses reis, esses magos, prostram-se, reconhecendo o Rei dos Reis, Senhor soberano, a majestade daquele menino. Irmãos, nós precisamos aprender com os magos, sim.
como nós nos portamos diante de Deus, como nós nos apresentamos a Deus. Daqui a pouquinho eu termino, rapidinho. Como nós nos apresentamos a Deus? E aí, sabe o que me veio à mente, irmãos? Eu vou para o culto, eu vou para a celebração, eu vou para a igreja, eu vou para o templo, eu vou para o santuário, vou vir aqui para não cair, eu vou para o santuário. Como é que eu me apresento a Deus? Tem gente que não se olha no espelho em casa, com tipo de roupa que vem adorar a Deus. Você vai se apresentar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Como é que você... pastor, aparência... Espera aí. Todos nós nos preocupamos com a aparência. O importante é o coração. Sim, mas dependendo de onde você vai, você vê, gente, que roupa que eu vou? Como é que eu vou me apresentar lá? Eu gostaria de não ter motivo para falar sobre isso, mas às vezes, irmãos, né, o calor já chegou, e graças a Deus que tem ar-condicionado, mas tem pessoas que, queridos, vão se apresentar a Deus, não é com roupa de academia, irmãos, de caminhada, não, você vai se apresentar diante de Deus, é Ele que vai assistir seu culto. Então é importante como você está se apresentando diante do Senhor. Agora, lógico que o importante é o coração, o mais importante é como está o seu coração, como você se apresenta diante de Deus no seu coração. Como é que é? Jeremias 29:13, que você conhece, muitos me buscarão e não me acharão, mas quem é que vai me achar? Aqueles que me buscarem, me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Então aqui, irmãos, está falando de sinceridade, de integridade, de satisfação, de buscar o Senhor, não por obrigação. Não por obrigação. Eu gosto quando Lucas 10:27 fala do amor a Jesus. Ele fala, eu botei assim do lado da minha Bíblia, nesse texto, café. Café? As iniciais. De todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o seu entendimento. Café. Bota café lá. Busque o Senhor. Toma esse café com o Senhor. Todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. É assim que devemos amar o Senhor, é assim que devemos buscar o Senhor, é assim que devemos adorar o Senhor, com humildade, com dependência de Deus, com fé. Assim devemos adorar ao Senhor. E por último, terceira característica, verso 11 ainda, a parte C, adoração com entrega de ofertas, e ofertas valiosas. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Abriram aquele baú, os seus tesouros, irmão. Eu gosto dessa palavra aqui, tesouros. Irmãos, eles foram instrumentos de Deus para financiarem a viagem de Maria, José e Jesus para onde? Para o Egito.
foram instrumentos de Deus para abençoar aquela família, porque o anjo depois vai orientá-los a fugir, por causa de Herodes. Então, irmãos, é privilégio dos cristãos sustentar a obra de Deus, é privilégio nosso sustentar a obra missionária, é privilégio nosso ajudar os necessitados, socorrer o próximo. Ontem nós tivemos aqui um evento que não foi nem da igreja, foi, não esqueci o nome do menino, Joel, né? Que distribuiu, eu não sei quantas cestas básicas aqui. 100 cestas básicas, olha só. Exatamente, ele saía daqui, ia para outro lugar, né? Amigo de Davi, de Timóteo, que conhece muito. Olha só, irmãos, da farmácia Cumani. Não estou fazendo propaganda não, mas é um menino, vamos dizer assim, que gosta de ajudar. E ele mobiliza empresários para ajudar as pessoas, para oferecer uma cesta básica a alguém, a uma família necessitada, irmãos. Isso é privilégio, irmãos. Quando a gente tira algo de nós para alguém, isso é privilégio, irmãos. Deus nos abençoa. Tem gente que pensa que quando as igrejas falam de mordomia, de fidelidade nos dízimos e ofertas, está inventando moda. Não, queridos, a Bíblia nos ensina sobre isso, mas é preciso dizer algumas coisas. Primeiro, ninguém vai para o céu por ser dizimista, irmãos. Ninguém vai para o céu porque é dizimista. Ninguém vai para o céu porque ajuda alguém, faz boas obras. Uma pessoa só pode ir para o céu quando ela, pela graça de Jesus, recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando ela crê em Jesus. Não por causa de tradição e de religiosidade. Olha Nicodemos. Nicodemos era um professor de teologia. Jejuava, orava e era dizimista. Mas Jesus disse para ele assim: você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Deus não barganha com ninguém. Deus não vende bênçãos. Quanto maior a oferta, maior a bênção. Onde está isso na Bíblia? Ninguém compra Deus. Ninguém compra a bênção de Deus. Deus não é mercenário e nem abençoa líderes mercenários, com promessas falsas, querendo iludir o povo com engodo. Lá em João 10, falando sobre Jesus, o bom pastor, fala de pastores mercenários. Que tristeza, irmãos. Cada um vai prestar contas a Deus. Agora, a Bíblia nos adverte, nos alerta contra a infidelidade a Deus. A gente não pode dizer isso, mas não pode dizer isso aqui também. Nos alerta sobre a infidelidade, isto é preciso ser fiel a Deus. A Bíblia nos alerta sobre o apego ao dinheiro, sobre amar. Como é que é aqui? Amar o dinheiro. Amar o dinheiro. Onde está nosso tesouro? Não ajunteis tesouros na terra, mas no... A Bíblia fala
de mesquinhez, de avareza, sovinice. Não podemos conciliar, irmãos, um cristão verdadeiro com infidelidade a Deus. Não há como conciliar. Para mim, 2 Coríntios 8:5 é revelador. Depois você olha lá, o contexto todo para você ver. Paulo está falando sobre a generosidade dos macedônios, que contribuíram além de suas posses. Rogavam, eu nunca vi, aliás, vi uma vez, num congresso missionário, as pessoas se reuniram e pediram ao dirigente, na época, era Missões Mundiais, o pastor Valdemir Timichak, ele é o secretário, pediram, rogar para que levantasse uma oferta lá no congresso, para missões. Eles rogaram, pediram com insistência para contribuir. Irmãos, a generosidade traz bênçãos, a fidelidade traz bênçãos, o egoísmo, a mesquinhez impede a bênção de Deus chegar. E aqui revelador, volto aqui ao texto, eles pediram e contribuíram além de suas posses, e aí explica o texto por quê. Porque primeiramente, deram-se ao Senhor. Irmãos, porque primeiramente deram-se ao Senhor. Quando uma pessoa não se entrega de verdade ao Senhor, ela não vai ser fiel. Ela não vai ser fiel. E isso é preocupante, irmãos. Sobre o que a nossa vida está fundamentada. Isso é preocupante. O missionário Jim Elliot, que foi morto no campo missionário no Equador, pelos índios, uma tribo lá acabou assassinando este homem de Deus. Uma vez ele disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter. Presta atenção. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ah, irmãos, como a fidelidade é importante. E eu não consigo conciliar coração aberto para Deus com o bolso fechado. Os cristãos precisam ser generosos, precisam ser fiéis, mas primeiro tem que entregar sua própria vida, aquilo de mais valor, de infinito valor, a própria vida, que não tem dinheiro que pague. Quando a pessoa entrega a vida, aquilo que é mais importante, ela não terá dificuldade de entregar o resto. Uma pessoa que não é fiel a Deus, será que ela vai ser fiel aos outros, ao seu cônjuge? Fica aí a interrogação para você responder. Por isso Paulo diz assim, Romanos 12, 1 e 2, que você conhece muito bem: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o
culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos cristãos não têm experiências reais com o Senhor, profundas, marcantes com Deus, porque ainda não se entregaram totalmente ao Senhor. Não se colocaram no altar, como Paulo está dizendo aqui. Não tiveram fé, dependência total de Deus. Você precisa, nós precisamos depender do provedor, não da provisão, é do provedor. E Ele promete que nada vai nos faltar, irmãos. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, porque Ele é o meu pastor, porque Ele é suficiente. Nós precisamos viver assim, irmãos. Os magos ofertaram ouro, incenso e mirra. Ouro é presente para um rei, incenso é presente para a divindade, mirra para aquele que vai morrer, que precisa embalsamar o corpo, né? Aquilo que fizeram com Jesus e era o comum fazer. Olha, irmãos, é algo revelador, é algo de Deus, é algo do Espírito Santo. Como é que eles entregam essas ofertas, simbolizando essas coisas? A visão deles, de que Jesus é rei, Emanuel, é Deus conosco. Visão de que Ele seria o sumo sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo por nós. Ah, queridos, nós precisamos abrir nossos olhos e vermos estas coisas. E a vida dos magos nos trazem essas grandes lições. Dar, oferecer o melhor para Deus. Quando o nosso interesse de vida, a razão da nossa vida maior, a razão maior esteja nas coisas espirituais. Quando nós estamos prontos a sacrificar qualquer coisa por Jesus. Nada tem mais valor do que Jesus. Adorando de todo o coração, com intensa alegria, com humildade e com as nossas ofertas, as melhores ofertas, a começar pela nossa vida. Não espere o novo ano, não. Consagre sua vida a Deus hoje. Curve sua cabeça, por favor. Fim de ano, irmãos. A gente faz a avaliação da nossa vida. O que foi? Quem fomos? E é bom fazer isso. Podemos ser melhores? Eu posso ser melhor a partir da minha entrega a Deus, a partir da minha comunhão com Deus, a partir do meu relacionamento com Deus. Eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um amigo melhor. Eu posso sim. Queremos ser melhores. Fala para Deus, desde já, que você quer ter um 2025 diferente,
ele não será diferente se nós continuarmos os mesmos. Não haverá mudança se nós não decidirmos mudar. Com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a misericórdia de Deus, nós vamos ser melhores. Vamos oferecer o melhor que temos a Deus. A nossa vida no altar. E daí, todas as outras coisas vão se encaixar. Fala para Deus da sua decisão. Senhor, ouve a nossa oração, Pai. Abre o nosso coração, Senhor. É a Tua palavra que está sendo explanada, Senhor. É o Senhor falando. É a Tua voz ao nosso coração, Pai. Nós estamos ouvindo a Tua voz, Senhor. É o Senhor falando conosco. Ajuda-nos. Fortalece-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos com gratidão, colocando a nossa vida no Teu altar, em nome de Jesus. Amém.